Olá pessoal, muito boa tarde para você, bom dia, boa noite. Eu não sei qual o momento que você vai estar nos assistindo, mas seja bem-vindo, fique à vontade, porque a partir de hoje a gente vai ter grandes emoções. Vamos vivenciar juntos belas histórias de filhos e filhas da nossa querida Tacaimbó. A nossa primeira entrevistada, melhor dizendo, ela é Maurisiane Melo, ex-funcionária pública, ex-diretora de escola, professora, entre outras atribuições, as quais ela vai estar relatando agora, falando para a gente. Então, muito boa tarde, dona Maurisiane. Primeiramente, lhe agradecer pelo sim que a senhora deu para o convite que lhe fiz, para a gente participar desse momento que vai ficar aí guardado na memória, e vai passar de geração para geração. Muito boa tarde, dona Maurisiane. Seja bem-vinda aqui a essa série de entrevistas para a gente falar sobre a nossa amada Tacaimbó. Como diz Padre Edeilson, um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu, realmente. Boa tarde. Eu quero dizer a vocês que é um prazer, de fazer parte da história de Tacaimbó. Décadas e décadas trabalhando em prol de nossa cidade. Hoje estou aposentada, mas sempre acompanho o crescimento de Tacaimbó. Isso para mim é um prazer quando o nome de Tacaimbó sai em jornal, que o que aconteceu em Tacaimbó, as festas de Tacaimbó, para mim é um grande prazer, porque quem viu Tacaimbó, e hoje a gente vê Tacaimbó como está, graças a Deus e aos poderes públicos, dos prefeitos que passaram, que eu tive o prazer de ser secretária de Educação de 5 prefeitos em Tacaimbó, dirigir escola em Tacaimbó, ser secretária de escola também em Tacaimbó, trabalhar na zona rural, comecei no sítio Cafundó, o mais longínquo do meu município, e naquele tempo mais pobre. Então, mas eu me sentia muito bem. Eu não tinha o apoio, não tinha a mordomia que o professor tem hoje, que graças a Deus, a educação foi vista pelos governos federais, municipais e estadual, Então, trabalhei também com vários governadores, porque eu fui diretora de escola do estado, e sinto prazer de dizer a vocês que sou tacaimboense e amo minha terra. Dou valor a quem gosta dela e faz por onde acontecer as coisas que estão acontecendo. Muito bem, dona Maurisiane, coisa boa. Dona Maurisiane, eu queria que a senhora já contasse para a gente do início. A senhora nasceu e se criou em Tacaimbó, há quanto tempo a senhora já está aqui? O que foi que a senhora conquistou? O que foi que Tacaimbó proporcionou para a senhora ao longo desses anos até o dia de hoje? Nasci e me criei aqui em Tacaimbó, filha órfã de pai, mas minha mãe também foi professora, trabalhou também pelo município de Tacaimbó. Hoje ela se encontra em outra área, não se encontra mais com a gente, e que a minha família toda é de professor. Isso para mim é um orgulho de saber. Sinto muito que minhas filhas, só Angélica, que seguiu a profissão nossa, mas eu queria que todos fossem professor. Mas estou aqui para contar o que foi que nós passamos em Tacaimbó. Como todo mundo sabe, Tacaimbó nunca teve um colégio, na minha época, e tive que estudar em São Caetano, estudar em Belo Jardim, fazer faculdade em Palmares, fazer faculdade em Caruaru, e depois o município mesmo me acolheu e me deu a oportunidade de participar de todos os cargos dentro da educação. Como eu já disse, professora de zona rural, professora do município, do estado, e diretora e secretária. Então hoje eu sou dona de casa, mas também dou graças a Deus e a família que eu tenho, e como tive um marido, todos conheceram, que meu marido também chegou aqui em Tacaimbó em 1970, o prefeito era José Sintra, e naquele tempo não tinha água encanada, e ele ficou com o carro-pipa da Sudene, tanto que ele deixou a Sudene para ficar em Tacaimbó. Trabalhou muito para o Tacaimbó, meu marido também. Ele não é de Itaqui, ele é de Taquaritinga, mas se considerava um tacaimboense de coração. Zito Melo. Zito Melo, que todo mundo conheceu, e hoje tenho meus 4 filhos, graças a Deus, vivo na minha casa, tranquila, que graças a Deus consegui com meus esforços, porque todo mundo me conheceu em Tacaimbó e sabe quem eu fui.
Tem os colegas professores também, que muitas vezes eles vêm aqui para saber alguma novidade do Estado dentro da área de educação. Uhum. Isso eu agradeço a Deus por ter esse jeito que eu sou, de gostar de todo mundo e fazer tudo por qualquer pessoa. Se chegar também uma pessoa aqui, eu sirvo sendo de Itacaimbó, aposentei muita gente também. Naquela época era difícil, né? E a mãe ia na escola e pedia os documentos dos filhos, a gente sempre colocava agricultor, porque Itacaimbó era o que tinha realmente, era agricultura. Uhum. Né? Isso também eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade de ajudar as pessoas. Muito bem. Pessoal, hoje a gente está conversando com Dona Maurizinha Melo, né? Ela que é itacaimboense, né? Filha de Itacaimbó, e hoje está falando com a gente um pouquinho, está sendo a primeira entrevistada dessa série de entrevistas, né? E a gente teve essa iniciativa de estar conversando com pessoas, né? Com os filhos de Itacaimbó que tem, né? Suas histórias, que vai relatar um pouquinho para a gente como era Itacaimbó antes, né? Como é que está agora, né? Através de algumas fotografias também estaremos, né, mostrando para vocês, né, os avanços, as coisas que Itacaimbó tinha antigamente, que não tem hoje, né, e vice-versa. Então, Dona Maurizinha hoje está com a gente e mais uma vez a gente agradece para ela. Dona Maurizinha, a senhora relatava para a gente nos bastidores sobre as dificuldades na época, né, a senhora como professora, que se deslocava daqui de pé até a zona rural, né? Como que era, Dona Maurizinha? Como é que a senhora enxerga essa época de antigamente e comparada a hoje? Bem, em termos de vida melhor, hoje nós temos. Só que quando eu fui, a primeira vez que eu fui ensinar, né, que fui contratada pelo Estado, eu fui para o sítio Cafundó, o mais longínquo, né, aqui da cidade, ia de pé para a pista, da pista pegava um ônibus, ia para lá, descia no Cuscuz, chamado Cuscuz, de lá ia de pé para Cafundó. Passei 2 anos como professora, anos 70 e 71, trabalhei lá, e depois fui transferida para a Escola Francisco de Assis como professora do Estado. Uhum. Então eu fiquei, e à noite ensinava pelo município. Naquele tempo, com muita vontade de fazer faculdade, muita vontade mesmo, e aconteceu que a primeira faculdade que eu fiz foi em Palmares. Fui fazer o curso de letra, eu e uma turma daqui de Itacaimbó, eu trabalhava de manhã na prefeitura já como secretária e à tarde na Escola Francisco de Assis. À noite a gente ia para Palmares, chegava em casa 2 horas, 3 da manhã. Segunda, quartas e sexta-feira. Quando fiz o curso de letras, quando terminei o curso de letras, fui fazer FAFICA em Caruaru, fazer pedagogia. Sempre eu tinha um desejo de ser advogada, só que não tive condições. Eu não tive condições, porque naquele tempo só tinha a SES. Uhum. Não tinha o Enem para a gente fazer, para ser testado para conseguir uma bolsa. A gente não se teve condições. Só que, quando começou a faculdade em Palmares, aí veio o crédito educativo. Aí eu estudei com o crédito educativo. Até porque tinha o crédito manutenção e o crédito anuidade. Anuidade era que o governo federal pagava a faculdade. E manutenção era para a gente se manter, para alugar carro, para ir para a faculdade. E que depois que se formasse, pagaria. Mas, graças a Deus, existiu o plano cruzado e eu fui dispensada. Essa sorte eu tive. Essa sorte, não paguei minha faculdade, porque o plano cruzado dispensou minha faculdade. Coisa boa. Foi muito bom para mim naquela época, porque eu não tinha, eu estava com um menino pequeno ainda, trabalhava meu esposo, mas a gente não tinha essa condição. Uhum. E foi muito bom o crédito educativo. Muitos estudaram e as prefeituras andavam devagar. As prefeituras andavam devagar porque naquele tempo vivia de quê? Do FPM. Os prefeitos só tinham o FPM. Então, e quando foi em 1997, chegou o Fundef, eu era secretária do então prefeito Paulo Chaves, e foi quando um professor ganhava R$70 e na época ganhava R$27, na época o salário era R$75 e nós demos esse pulo. Foi o primeiro passo que nós fizemos dentro da educação, foi pagar o salário mínimo ao professor.
A merendeira ganhava R$ 13, passou para 25. E assim houve esse crescimento. Depois a merendeira passou para um salário mínimo e o professor passou para ter o piso. Aí foi melhorando a condição de professor e que as pessoas procuravam ser professora. Porque tinha mais interesse, né? Naquele tempo minha mãe era professora do município, passava 6, 7 meses, 1 ano para receber. Porque não tinha mesmo, não tinha. Era porque queria mesmo ser professora. E fala um pouquinho, Lu, dessa experiência nos Correios. Como que era antigamente esse serviço de cartas? O serviço de carta na minha época, a gente recebia a mala que vinha de Recife, no ônibus. E entregava a outra. Quer dizer, eu recebia uma mala e entregava a outra. Até que depois Recife passou para a gente fechar a mala para Caruaru, e Caruaru é que mandava para cá. Eu mandava para Caruaru e Caruaru mandava para cá. E assim ficou. Trabalhei só. Era unipessoal a agência. Hoje em dia está melhor, que o menino aí tem um carteiro, mas na minha época era eu só. Poxa, era você sozinho lá dentro para fazer o serviço interno e fazer a entrega externa. A pé? A pé, não fazia, não tinha nada de motorizado. Hoje em dia está muito bom. Hoje está muito evoluído. Hoje está evoluído, né? Como era, Tony, naquele tempo, abastecimento d'água aqui, como era que funcionava? Era muito difícil, que era mais de carro-pipa, que a água não dava, e a gente quebrava muita cabeça. Aí vinha de Belo Jardim os carros? Vinha de Belo Jardim, ia sair distribuindo na rua. Então as pessoas colocavam os baldes da calçada? Colocava as bombonas, ia sair distribuindo na rua. Ixi, era uma luta, né? Era. Hoje as coisas mudaram, hoje tem água encanada, né, Tony? Já melhorou muito, né? E a senhora me contava nos bastidores, Dona Josemilda, que que depois o seu pai teve a ideia de fazer um local de lazer para vocês, né, para dançarem, né, porque tinha a Gazeta e tinha outros locais, mas ele teve a ideia de fazer um local. Como foi? Onde era? Era ali na esquina, depois da casa dele, tinha a igreja, a casa do papai e a fábrica. Que hoje é aquele terreno ali, né, baldio que tem ali. Era a fábrica de queijo de tio Otaviano. Então tinha uma fábrica de queijo Era fábrica tinha várias. Na época tinha de tio Otaviano, de seu Chico Sintra, tinha mais, de Celso Ticlínio, o pai de Bino. Acho que tinha mais ainda. Tinha umas 3 ou 4. E ainda ia leite para Caruaru, para Silpe, que o caminhão vinha todos os dias pegar o leite aqui. Pegava bem 1.500 litros de leite aqui por dia. Todos os dias? Sim. Vinha lá para a fazenda do papai, que papai que era o encarregado. Aí o pessoal deixava lá, o caminhão pegava e levava para Caruaru, para Silpe, que era ali atrás da estação. E como que era, Dona José, o carnaval aqui nessa época? Carnaval de São João, como que era? Muito bons. Carnaval teve uma época que tinha um clube aqui, que era onde era o cartório de Carlos, e tinha ali na Gazeta. Eram 2 orquestras boas. E era músico de Belo Jardim, tocavam assim, era de umas 8 horas, tinha vez que até 6 horas da manhã do outro dia. Foi bom mesmo, viu? Era muito bom. Os carnavais aqui eram bem animado mesmo. E assim, bem selecionado, muito bom. E como você sabe, na Caimbó a gente brincava sem medo, né? Que toda a vida foi muito tranquilo, não é? E sempre estava papai e as famílias com a gente, os pais da gente, os primos também, estava tudo lá e a gente brincava com segurança. Aí o carnaval ele era centralizado, ele era feito aqui na praça, no entorno, ou cada família fazia a sua festinha ali? Não, era na Rádio Gazeta, onde funciona hoje a Filarmônica, e aqui nesse salão aqui. Era no salão, não era na rua não. Não sabe, não era na rua não. Teve uma época, quando Joaquim Antônio começou, o prefeito, foi que ele fez uma palhoça. Aí em frente à estação, aí tinha disputa de quadrilha, de casado, de solteiro, isso era uma guerra. A gente fazia as coisas escondidas. Os casados, depois solteiros não vê, depois os solteiros ganhavam, os casados se zangavam. Mas sempre a gente brincava, não fazia sabe? Parte da brincadeira, todo mundo se divertia. Se divertia, era muito bom.
Era bem animado mesmo. Na sua época, como que era aqui conviver com um trem, com estação ferroviária? Era ótimo. Quais as lembranças que a senhora tem? Muito bom, a gente sempre ia olhar o trem passava às 10 horas da manhã e voltava 2 horas da tarde. Quer dizer, eram dois, né? Um ia e outro voltava. Tinha vezes que a gente Era um de carga e outro de passageiro? Não, ou todos todos dois de passageiro. Agora tinha os de carga intermediária, né? Mas a gente, se a Gesia precisava resolver um negócio, pequena coisa, em Belo Jardim, dava tempo de ir num trem e voltar no outro. E as passagens eram bem mais baratas, né, do que de ônibus. Era em média quanto tempo, José Milda, daqui para Belo Jardim, no trem? Eu acho que eram uns 20 minutos. Era rápido. Agora muita poeira. E era? Era muita poeira. E tinha aqui também 2 ônibus para Recife, diariamente. Um saía 4 horas da manhã e outro saía 5. De que empresa a senhora lembra? Da Realeza, parece. Para mim era Realeza. Era. Aí saíam 4 horas da manhã e saíam 5 horas. E voltavam, chegava às 5 horas e o outro depois de 6 horas. Também precisando de resolver uma coisa no Recife, dava tempo ir de manhã e voltar à tarde. Não sabe? Um médico, uma coisa, dava tempo. A gente hoje não tem nenhum, né? A gente tem lotação ou então carro próprio, né? Eu só tenho que desejar que Tacaimbó cada dia se evolua mais. E que a gente vê que sempre chega um prefeito, faz uma coisinha que deixa a sua marca. Vem outro, faz outra, deixa a sua marca. E de qualquer jeito a gente está evoluindo. Devagar, mas a gente está evoluindo. E que a vida hoje é muito mais fácil do que antes. Se conquista as coisas com mais facilidade do que antigamente. E eu acho que a gente só tem que desejar que Tacaimbó cada dia cresça mais e que melhore para toda a vida a gente ter uma Tacaimbó melhor e mais bonita. Muito não bem. É isso? Muito obrigado, Ana José Por Milda. nada, meu filho. E é claro, você faz parte dessa história.